A nossa convidada é a professora Eliane Aparecida Deolama, que ela é professora livre-docente do Instituto de Geociências aqui da USP mesmo. Ela tem uma vasta formação técnica, mas nos últimos, acho que pode-se dizer 20 e poucos anos, né, você vem trabalhando com a conservação, restauração e preservação do patrimônio cultural mineral. A professora, então, tem um vasto conhecimento sobre a forma como a gente utiliza as pedras para constituir patrimônios culturais e a preservação e o estudo desses patrimônios e a relação entre paisagem, pedra e sociedade, né? A gente convidou ela para falar desses filmes que vocês devem ter percebido que todos eles flertam com conhecimento técnico, científico de alguma forma, mas evidentemente eles são feitos por artistas, então a abordagem deles é bastante diferente, e a gente achou que seria bastante interessante ouvir uma especialista, uma cientista que trata desse tema, para a gente complementar essa reflexão trazida pelos filmes. E é com grande prazer que eu passo a palavra para a professora. Obrigado. Obrigada, André. Boa tarde, boa noite. Não, é boa tarde ainda, né? Acho que é boa tarde. Bom, a gente poderia, né, comentar um pouquinho cada filme, ou vocês trazerem as perguntas, né? A gente pode fazer uma dinâmica como vocês acharem melhor, né? Alguns dos curtas eu tive mais familiaridade com eles e outros nem tanto, né? Então, podemos fazer assim? Passar por cada um dos curtas? Pode ser? Então, começando com o primeiro, né, o Baçai, eu confesso que foi o que eu mais me identifiquei, né, até por você ter ali um patrimônio da humanidade e você ter essa coisa filosófica por trás, né? Então, nesse primeiro filme, inclusive depois eu convido vocês a pesquisarem como é hoje essa paisagem, que é completamente diferente do que é mostrado no filme. Que hoje eles acabaram colocando uma tenda de proteção, né, para poder conservar melhor o templo. Então, a percepção que você tem da paisagem hoje é completamente diferente do que foi mostrado no filme, né? E esse templo, ele fica na Grécia, e ele foi um dos primeiros, salvo engano, um dos primeiros templos a ser declarado Patrimônio da Humanidade, né, da Unesco. E é interessante ali que, apesar do filme não ter abordado isso, quando ele fala em ordem, desordem, eu tive cá comigo que ele estava se referindo às ordens das colunas gregas, porque ali justamente você tem as 3 ordens. Você tem a dórica, a jônica e a coríntia. Existe uma única coluna lá que é coríntia, né? Mas o filme não abordou muito isso. Mas tem a ver também um pouco com todas aquelas fraturas, aquelas fissuras que apareciam nas colunas. E esse templo, ele é um templo muito antigo, ele é do século V a.C. Por muito tempo ele ficou esquecido. Ele só foi redescoberto no século XVIII. Então, eu acho que isso também faz algumas relações com o esplendor que ele teve, depois do esquecimento, e agora as ruínas que podem ser visitadas. Mas assim, é isso que eu tenho para falar desse primeiro filme. E aí eu gostaria de saber se vocês têm perguntas, comentários, ou se vocês acharam uma outra coisa. Posso passar um pouco? Tem outro. Só mais uma observação, que esse templo, o pessoal acredita que foi o mesmo arquiteto que construiu o Parthenon em Atenas, né? Só para fazer esse paralelo. Pois não. Eu não sou um especialista no assunto, né? Eu sou da geografia. Não é minha especialidade a questão do patrimônio cultural, mas, para mim, assim, eu senti, minha percepção, né,
que quando ele falava de ordem e desordem, ele estava querendo mostrar para a gente um pouco a questão. Acho que esse filme é bom porque ele dá uma apresentação do tema, né, muito interessante, da introdução a justamente essa questão do ordenamento, né, do que é o mundo sólido, físico, material, e como, a partir de um determinado caos, o arquiteto, né, ou as pessoas que conceberam o templo deram uma forma que retorna, em outro aspecto, retorna à desordem de onde ela veio ou para onde ela vai, alguma coisa nesse aspecto, né? Esse filme ele tem uma pegada bem assim, ele vai jogando as coisas para você. Mas eu queria te perguntar um pouco a respeito, assim, você falou que hoje a paisagem é muito diferente, né, nesse templo, e que eles colocaram uma tenda por cima, eu entendi, uma tenda por cima do templo para proteger. Mas aí eu fiquei aqui pensando, de acordo com a apresentação do filme, passa um pouco a ideia de que justamente talvez o mais valioso nesse templo seja a ruinificação dele, né? Essa passagem do tempo, né? Ele fica falando desse Deus do tempo que se sente em casa, né? Ao ser conservado somente nessa lenta, né? Nesse lento desordenamento, vamos falar desse jeito, né? E aí fica, né, um pouco esse questionamento: o que é conservar e o que não é? O que você quer conservar e o que você não quer conservar, né? Porque não é a mesma coisa você pegar uma ruína, algo que está demonstrando, por exemplo, a passagem do tempo, um lugar que já foi habitado, onde coisas já foram concebidas, onde deuses já foram adorados, e que agora quem habita são só, né, os ares, as plantas e alguns poucos seres que ficaram por ali, né? E isso talvez não tenha mais sido tão conservado, de certa forma, né? Então, a conservação ela nunca consegue conservar o objeto em si, né? Ela consegue, talvez, conservar outras coisas, como uma imagem, por exemplo. Então, se a gente for, né, por esse lado, a gente vai ter todas as correntes aí da conservação, né? E existem correntes que dizem que você não deve interferir. Se um dia ela acaba e pronto, acabou. Agora, outros dizem que não, que a gente tem a obrigação de retardar esse desaparecimento. Então, assim, eu não conheço o projeto e eu não sei o porquê que resolveram colocar essa tenda. Então, vou te dar um outro exemplo, que eu conheço um pouco melhor a história. Em Honduras, existe o templo lá, o templo de Copán, que eles resolveram, existe uma escada hieroglífica lá, e eles resolveram colocar uma tenda, porque realmente estava desaparecendo, né? E era muito trabalhada a pedra, sabe? Então, eles resolveram. A hora que você chega lá, poxa, é um impacto, né? Tira, né, a beleza ali da escada. Mas, enfim, eles resolveram porque eles chegaram à conclusão que essa seria a melhor forma de conservar. Eu não conheço por que que eles fizeram isso em Baçai. Mas é sempre assim, você pode ajudar de um lado e prejudicar de outro. E aí você precisa colocar isso na balança, né? E, com certeza, se você pegar... Isso é um debate grande, né? Se a gente pegar, por exemplo, os nossos profetas lá do Aleijadinho, em Congonhas do Campo, tem gente que fala, mas tem que tirar lá da praça para levar para um museu. Tem gente que fala, não, mas foi feito para ficar lá. Você percebe que isso realmente é um debate grande, né? O próprio... existe um templo lá do Paternon, que as cariatídeas, por exemplo, são réplicas, porque eles acharam não, se eles deixassem lá, elas iam cada vez mais alterar. Então, hoje você tem lá uma réplica e as originais estão no museu. Então, é uma forma de preservar. Assim, lembrar, o filme, né, ele foi feito na década de 60, né?
ou seja, tem 60 anos aí, e eu não sei quando que foi colocada essa tenda. Já foi no século XXI. Né? Mas é interessante vocês olharem depois, vocês vão ver a diferença que é, né, do jeito que o filme mostrou, né, que é lindo, né? Você vê aquele templo ali no meio né, daquela montanha, tudo. Aí depois vocês veem com a tenda, realmente tem uma perda, mas às vezes é o preço que a gente tem que pagar por prolongar a vida dessa ruína. Nesse contexto da conservação, uma coisa que eu já vi, não sobre tenda, né? Você falou sobre tenda, mas eu já vi colocar em painéis de vidro. Isso eu vi várias vezes, assim, muito na Inglaterra, nas paredes de alto relevo, que elas foram arrancadas, aí fica a marca, a impressão na pedra. E aí, eu acho que eram tipo quadros, mas eram quadros gravados na pedra, assim, aí fica a impressão e eles colocam um vidro por cima, assim, para dar dar essa conservada. Você saberia dizer outros casos assim que acontecem das ruínas, que tem esse caso de painéis de vidro protegendo, ou o geral é a tenda mesmo? Não, tem a tenda, tem vidro, tem acrílico, né? Agora, quando você faz isso aí, a única coisa que você tem que tomar cuidado é com o fechamento, né? Porque a hora que você faz o fechamento, aí você pode gerar um microclima ali que às vezes até acelera a alteração. Mas existe, por exemplo, eu já vi até armações de madeira. Existem vários minerais que você vários materiais que você pode utilizar para proteger isso aí, né? Eu acho que o problema não é o material, o problema é o impacto dessa proteção que você está colocando, né? Mas os materiais podem ser os mais diversos possíveis, né? Para a Canção da Pedra, né? E quando eu assisti a primeira vez, né, a Canção da Pedra, a primeira coisa que me remeteu foi Capitólio, né? Porque você vê aquela pedreira toda fraturada, né? Vocês se lembram o que aconteceu em Capitólio, né? Que caiu um bloco enorme lá, teve, né? Foi um acidente fatal. E a hora que eu vi aquela pedreira lá no Japão, imediatamente me remeteu àquele acidente. E ali você vê, né, os trabalhadores, eles sabem que é perigoso, né? Eles até falam, né, muita gente morreu ali, mas isso não impede que eles vão lá todo dia e trabalhem. E, inclusive, de fazer a sua lápide, porque, no final, o que eles querem é estar repousando sob essas pedras, né? Então, tem toda uma coisa filosófica aí, e um pouco também a pedra é um ser vivo, né? A gente sabe que a pedra não é um ser vivo, mas, para eles, na hora que eles estão tirando essa pedra ali da pedreira, eles estão matando a pedra para depois revivar ela na hora que você faz um objeto, uma lanterna, uma representação de um deus. Então, essa foi minha percepção desse segundo curta. E uma coisa interessante também que essa região que eles mostraram ali é da ilha de... Como é que é? De Shikoku, é a ilha de Shikoku, que é bem abaixo da principal ilha do Japão, e você tem 3 grandes centros produtores de granito no Japão, e Agi é um deles. E é interessante que, assim, a gente, quando pensa no Japão, a gente pensa muito num patrimônio em madeira. Eles têm muita coisa construída em madeira. E quando eu vi esse documentário aí sobre o granito, foi interessante, né? Porque você realmente vê muitas coisas esculpidas em granito, né? Você tem toris, você tem todas essas esculturas numa região praticamente vulcânica, né? Que o Japão é uma ilha vulcânica, mas aí você tem esse contraste de material e essa ligação
com a montanha, né? Que esse povo está ali trabalhando a pedra há mais de 300 anos. É claro que hoje, se a gente for lá, você tem um pouco mais de tecnologia na extração do que esse filme também é da década de 60. Então, hoje, você tem uma tecnologia mais avançada na extração da pedra. Mas eles têm essa ligação com a pedra. Alô? Alô? Eu só teria um pequeno comentário, né, sobre esse curta, que ele é um curta assim, bem mais... Digamos, ele trata de questões mais densas para mim, né, porque já é um curta que fala sobre trabalho, né, e sobre o profundo impacto que esse modo de trabalho tem na vida das pessoas, né? Então, quando ele fala mais de 300 anos, a gente pode pensar no período de modernização do Japão, né? Então, não fica tão claro assim o contraste entre o que era a extração da pedra no início e o que se tornou a extração da pedra depois, porque à medida que o processo produtivo vai agregando tecnologia, a gente vai agregando produção em escala, né? Só que o trabalho continua abstrato, mas ao mesmo tempo eles continuam tentando manter uma filosofia, né? Então seria interessante também, por exemplo, se você falasse um pouco, se você souber, né? Como é esse local, como está a vida dessas pessoas hoje, né? Porque, pô, já na época que o filme foi feito, eles já faziam as próprias lápides, né? Que já é uma coisa bem saturnina, vamos falar desse jeito, né? A rocha, o tempo e, né, digamos assim, um intencionamento já da própria morte, né? É algo que, e vinculado a esse processo de modernização, é algo que chama bastante minha atenção nesse curta. Assim, eu não saberia dizer como é que era antes, né? Porque, afinal, década de 60 do século XX, nem faz tanto tempo assim, né? Então, se a gente pensar em 300 anos atrás, os materiais para trabalhar a pedra, em termos de fazer escultura, eles não mudaram muito, né? Desde do início até hoje. Você ter aquelas ponteiras, você ter o martelo, a picaretazinha, isso não muda muito para fazer, né? Obviamente que, há 300 anos atrás, você não imagina ninguém tirando aqueles blocos que foi mostrado no curta, né? Você tinha coisas menores. E, provavelmente, do jeito que é fraturado ali o maciço, esses blocos caíam, né? Então, eles pegavam já os blocos que estavam ali no chão para poder trabalhar. E o que eu fiz da pesquisa é que, assim, hoje continua sendo um grande centro produtor de granito. Então, assim, a produção hoje, a extração, ela é mais mecanizada, né? Ela é mais tecnológica e exporta aí para o mundo todo, né? Então, continua sendo uma região produtora de granito, né? E no Japão, a hora que você, né, visita o Japão, é muito comum você ver calçamento, você vê templos. Então, tem muita coisa construída com granito. E a chance de ser esses granitos que eles produzem é muito grande. Alô? Talvez só para fazer uma analogia, a gente possa comparar a atividade que você está falando assim desse granito há não sei quanto tempo no Japão, talvez com a extração do carvão, tá certo? Que carvão, ele desde o século XIX ele era utilizado, ou talvez até antes, não sei. E os métodos de exploração eram extremamente rudimentares, né? E tinha aquela história também de que acontecia acidentes, mortes, todas essas consequências desastrosas em cima de uma atividade de extração, de mineração, né? Seja granito, seja carvão, seja lá o que for, né? Não, eu só queria pontuar algo, né? Porque lá no Japão, né, se você pegar aquela ilha de Kyushu, basicamente é montanhas, né? É pedras, né? Assim, tem poucos vales, né?
Então, o povo japonês sim, teve, desde os primórdios, né, por ser dessa, assim, dessa paisagem, assim, dessa geologia, né, eles tiveram assim, uma relação um pouco assim, natural e sagrada, né, com o meio ambiente. Né, e, nesse caso, as pedras. Né. Isso fez com que o Japão, como você falou, né, eles, assim, as construções, desde os primórdios, eles utilizavam realmente a madeira. Né, a madeira era algo, né, mais que eles achavam assim, para fazer casa, para fazer templo. Né. Agora, a questão das pedras, e essa relação um pouco assim, religiosa com as pedras, né, é que o Japão assim, ele construiu uma indústria, né, por esse motivo, metalúrgica, uma das maiores do mundo, né, por esse conhecimento, né, que o povo japonês tem, né, da geologia e das pedras. Né. Agora, então, esse aspecto, eles têm uma relação também um pouco assim, sagrada, né, com as pedras. Né. Então, a indústria metalúrgica japonesa é algo inimaginável. Né. Assim, não sei se vocês conhecem lá, tal, né? E é tudo a partir dessa relação, né, com as pedras, de a pedra ser algo sagrado, né? E por isso que no filme você vê assim, né, até na hora das pessoas morrerem, eles fazem o caixão, né, com as pedras. Né? Então eles têm essa relação assim, um pouco religiosa, né, com o meio ambiente e com a natureza. E nesse caso as pedras. Né? Tudo bem? Podemos passar para o terceiro curta. O terceiro curta, que era o Círculos de Pedra, né? Ele mostra ali umas cenas do Stonehenge, mas, na realidade, ele está mostrando várias estruturas megalíticas. Eu acho que está concentrado ali na Inglaterra. Talvez ali ele tenha mostrado algumas coisas da Escócia também, mas o mote ali é mostrar esses menires, esses dolmens, esses cromeleques e essas estruturas sempre tiveram muito ligadas a rituais. Né? A rituais, alguns acham que pode ter alguma coisa de enterramento também. Então, tem todo um significado importante, né? Que ocorreu muito na fase do megalitismo europeu. Apesar que ocorre também na África, você encontra esses círculos de pedra, você encontra em outros lugares do mundo, mas foi mais forte na Europa. E, claro, que quando você fala desse período, Stonehenge sempre vem à mente. Olha, eu achei esse curta muito bonito, assim, especialmente pela música, sabe? Uma parte da minha família é peruana, né? Minha família, por parte de mãe, é peruana. E, quando eu estava assistindo esse curta, eu lembrei muito de cenas que eu visualizava lá nos Andes, né? Porque lá é uma região que também tem muitas estruturas megalíticas. E essa coisa dos campos, né? Das gramíneas, a música, as estruturas musicais lembravam muito, assim, para mim, algumas músicas típicas, né, músicas tradicionais de lá, que trazem para mim muito, embora essas estruturas megalíticas sejam bem antigas, mas traz uma coisa muito relacionada dessas sociedades relacionadas com a terra, com os ciclos da agricultura, com os ciclos do sol, com a fertilidade da terra, né? Eu achei, assim, esteticamente muito interessante esse curta. Ele é bem bonito, assim, me lembrou várias cenas da minha infância, assim, regiões de fazenda, né? Nesse aspecto, eu acho que ele foi muito bem feito nesse aspecto e sem nenhuma palavra, né? Eu acho que esse curta ele não tinha uma única palavra, ele era pura música e as cenas, né? Composições de rochas e tal, bem legal. E chegamos no último curta, que nem é tão curto assim, né? O Cais Espiral. Eu achei ele bem longo. E só uma correção, que ali ele fala em rochas terciárias, só para dizer que esse termo está em desuso, a gente não usa mais esse termo, a gente fala em paleógeno e neógeno. Tá? Mas, naquela época, acho que ainda podia usar, tá? Mas só para fazer essa correção. A respeito desse filme, eu fiquei pensando, bom, acho que ele também é da década de 80
E eu fico imaginando que, se fosse para fazer isso hoje, ele não ia conseguir a autorização do órgão ambiental, né? Porque ele faz uma intervenção ali na paisagem enorme, né? E eu, bom, enfim, fiquei pensando. Hoje, acho que, com certeza, não seria permitido fazer esse tipo de coisa. E eu acabei não pesquisando se a espiral ainda continua lá, né? Continua, ficou como, né? Ficou parte da paisagem, né? Porque a hora que eu olhei aquilo, eu falei, poxa, é uma instalação, né? Que no fundo é isso, né? O artista foi lá e fez uma instalação no meio do lago ali e tal, né? Achei curioso essa intervenção, mas assim, eu acho que foi uma intervenção muito forte na paisagem, né? Se contrapondo um pouco com o primeiro, que foi uma necessidade intervir na paisagem, esse foi intencional, né? Então, essa. Alô? Pronto, agora certo. Eu vou aproveitar para fazer uma pequena observação geral, agora que a gente citou todos os filmes, e uma pergunta em relação especialmente a esse último. A primeira observação é que, revendo eles todos em conjunto, agora me chama bastante atenção a relação entre a câmera e esses objetos, né? Porque são todos objetos imóveis, de alguma forma, e acho que a mostra toda ela acaba tendo o desafio de como dar movimento, né? Porque o movimento é a essência do cinema, de alguma forma, para a imobilidade. E a gente repara que todos os filmes ou utilizam da movimentação da câmera ou da imagem e da montagem para dar essa dinâmica às rochas, né? Então, a gente tem uma relação bem evidente entre o primeiro filme, que ele vai utilizar dos movimentos de câmera para deslizar pela paisagem, e do último, em que, no helicóptero, ele segura a câmera e tenta encaixar o sol dentro daquela espiral. A gente tem, no filme do Matsumoto, é bastante curioso que ele fala dos trabalhadores que extraem vida das rochas de alguma forma, e ele está extraindo mobilidade de fotografias. Não sei se vocês separaram, mas não tem nenhuma imagem em movimento, são apenas imagens estáticas, e pela montagem, pelas rotações, inversões, ele dá movimento para as fotografias. Então tem uma coisa metalinguística também bastante interessante. E no caso da Barbara Hammer é os dois, tem colagem, tem stop motion, que é uma forma de, né, dar vida a objetos imóveis por outra via, e movimento de câmera. Mas especialmente sobre isso, é só uma observação assim que eu acabei não falando no começo, mas revendo agora me chama bastante atenção. Mas eu fiquei bastante curioso, principalmente para te ouvir em relação ao que esse último filme traz de perspectiva geral, talvez principalmente sobre o primeiro, que é essa relação entre ciência, preservação, reflexão filosófica, porque, de alguma forma, né, o último filme se questiona sobre a memória possível do mundo, o que é possível saber sobre a realidade a partir da ciência, as lacunas do conhecimento histórico ou científico. Quando ele mostra os fósseis, ele está mostrando algo que está em um museu, está absolutamente montado de uma forma para mostrar como era no passado, mas o diretor não se sente relacionado a esse passado de alguma forma, ele se sente deslocado, ele fala que os livros, que a história é como um livro com páginas faltando, assim, e no fim ele faz algo que pode ser questionado, né, que é intervir na paisagem, por mais que ele tenha uma base de uma certa organicidade, né, porque ele faz uma espiral é uma forma que a natureza reproduz, tanto no caso das formações minerais, como ele fala, como nas formações biológicas, então tem uma coisa meio unitária da natureza toda em relação à espiral, tem uma série de reflexões sobre isso. Mas ele intervém na paisagem e modifica até hoje de uma forma brutal, assim, né? Inclusive ressaltando a brutalidade quando ele monta os caminhões com toneladas de pedra e o lago calminho depois. Sempre fica essa justaposição, que é esse contraste, a intervenção humana e a natureza meio da forma que ela estaria a princípio. E eu queria te perguntar sobre a sensação que você teve do ponto de vista do que os filmes falam sobre ciência, do que eles falam sobre história, se você acha que são provocações que são interessantes ou que te incomodaram de alguma forma, porque o Bassai também fala, tipo, como se não fosse possível ver mais humanidade naquele templo, né? O que não é exatamente verdade, né?
Então, enfim, eu queria te ouvir em relação a isso. Bom, em termos, quando você pensa nas ruínas, eu tenho a impressão que as pessoas acham que a pedra é um material eterno, né? Talvez até por esses patrimônios da humanidade que a gente tem, né? As pessoas acham que a pedra ela está lá, ela nunca vai sair de lá, né? Até a gente pensa nas pirâmides do Egito, por exemplo, né? Que é bem mais velha do que o templo de Bassai. Então, é uma percepção falsa, porque a pedra ela vai se alterar, um dia ela vai acabar, né? Então, e eu acho que é uma obrigação nossa que a gente retarde isso, né? Justamente para que mais pessoas possam usufruir desses patrimônios. Afinal, é por isso que eles são patrimônios, né? Em algum momento, em alguma época, eles representaram uma coisa muito importante. Então, acho que é a nossa obrigação, né, preservar isso aí. Agora, você me chamou a atenção de um ponto que eu tinha esquecido. Nesse último curta, quando ele fala que a vida é a história, com um livro com páginas faltantes. Na realidade, a gente pode interpretar isso desde a origem do universo, porque o que a gente tem é isso mesmo. É um livro com páginas faltantes. E, às vezes, um pedacinho de uma está junto com o pedacinho de outra. E, às vezes, a gente acha que está junto e faz algumas interpretações que a ciência vai mostrando que pode estar certo ou errado. Então, eu acho que essa provocação ela é bacana, né? E às vezes, passa despercebido, porque ele fala isso só no comecinho, rasgando aquelas páginas dos livros ali, mas é o que o cientista da Terra faz, na realidade. Ele pega esses pedacinhos, que hoje é o que a gente tem no nosso registro geológico, e tenta montar a história. E, às vezes, a lacuna é grande. E, às vezes, a gente faz interpretações um pouco maior do que as evidências estão ali. Então, nesse sentido, eu acho bacana. Mas a interferência que ele faz ali no lago, eu acho brutal, como você usou esse termo. Eu fico me perguntando qual é o significado disso. Porque, assim, a gente que trabalha com pedra, tal, né, a mineração sempre foi uma coisa muito estigmatizada, é uma coisa muito... Ela realmente ela muda muito a paisagem. E eu acho que a gente nunca, né, por um tempo, nós não nos preocupamos na recuperação daquele meio ambiente, que é importantíssimo. Mas ninguém vive sem os bens minerais, né? Todo mundo quer a preservação da paisagem, mas ninguém abre mão do conforto que a mineração traz. Então, às vezes, esses equilíbrios que a gente precisa buscar, né? Porque a gente precisa desse bem, né? Se a gente pensar lá naquelas montanhas de granito em Agi, eu vou tirar aquilo, eu estou machucando a montanha, né? Eu estou matando, mas para depois dar a vida, né? No caso ali da pedreira de granito, na forma de uma escultura, mas no bem mineral depois, no nosso conforto, né? Se a gente pegar aqui nessa sala, quanta coisa não vem dos bens minerais. Então, é sempre o equilíbrio. A gente precisa buscar o equilíbrio. É interessante essa questão do quarto filme, que, na verdade, foi a instalação de uma obra. Agora, em termos práticos, vamos dizer assim, deve ter sido uma obra extremamente cara, porque você tem exploração do material, você tem transporte com os caminhões, depois você tem lá a Caterpillar que está espalhando a pedra, sem contar o tempo que deve ter levado tudo isso. Será que isso daí foi obra de um artista ou foi uma encomenda de uma entidade governamental do local, sei lá, alguma coisa assim? Não sei se você sabe sobre isso daí, que aquilo lá é extremamente caro, mais caro do que pintar um quadro, né? Até onde eu sei, é uma obra... claro que ele teve uma equipe grande, né, de
de funcionários, pessoas especializadas em pilotar aquelas máquinas, no mínimo um caminhão, uma escavadeira, e essa outra máquina que você comentou o nome, como chama? Do Rastelo, acho que foi isso, né? Mas não foi uma obra de encomenda, isso eu posso dizer, é uma obra... O tempo para construir toda aquela espiral, que não era tão curtinha, pelo que dá para perceber, aquilo lá leva um tempo e é extremamente caro. Qualquer obra desse tipo aí, vamos dizer assim, em termos de engenharia, você fazer uma obra não é barato, né? Eu acho interessante você comentar isso, porque mostra que, de alguma forma, né, é uma utilização de recursos que normalmente são utilizados para a construção de estruturas para o conforto ou para mineração, são máquinas feitas para outra coisa, né? E elas são desviadas, de alguma forma, do seu intuito normal para construir essa obra que, assim, em termos assim banais, não teria uma função, né? Uma obra de arte, uma instalação. Então, só dele usar e desviar todos esses... utilizar, né? Todos esses recursos para fazer essa obra já ainda tem um certo gesto... Eu também fiquei bastante com isso na cabeça, porque a própria filmagem faz questão de deixar muito claro o quão megalomaníaco foi o processo para a constituição dessa obra, né? E eu acho que uma das provocações disso, a gente pode, claro, questionar os métodos, mas uma das provocações disso é a gente pensar também o quão megalomaníaca está a nossa sociedade no seu intuito de, por exemplo, de depredação dos recursos que estão à nossa disposição, e quais os propósitos disso, porque, no fundo, assim, de certo ponto de vista, é completamente inútil aquilo que ele está constituindo ali na paisagem. Inútil no sentido... não tem uma utilidade, digamos assim, não existe um grande benefício imediato, né? Mas também acho que ele faz com que a gente reflita, assim, talvez o quão tolos podem ser vários dos motivos que a gente constitui, sem ter o menor poder, inclusive, a respeito disso, dos usos que a gente faz os recursos para supostamente necessidades que a gente acha tão imprescindíveis e que, na verdade, tem muito mais cálculos e manipulações econômicas, muitas vezes, por trás disso. Por exemplo, a gente pensar em numa sociedade que existe obsolescência programada, né, onde as coisas são feitas para morrerem mais rápido, para que elas tenham que ser refeitas, né? Isso também me parece uma insanidade, tão insano, talvez, quanto a própria proposta, né, daquele autor, embora sejam coisas diferentes, né? Vamos falar desse jeito. Mas, mesmo assim, eu não deixo de reconhecer o mérito dele, assim, de que foi muito interessante. Primeiro, os posicionamentos de câmera, né? A escolha da forma espiral e os posicionamentos de câmera que passam essa ideia. Primeiro que a espiral já é uma coisa relacionada a tempo e à infinidade, né? Então, ele está questionando um pouco essa, digamos assim, objetividade total das ciências naturalistas, por exemplo, né? E toda a mostra nos deixa um pouco com essa pulga atrás da orelha, né? Será que essas lacunas que ficam nessas explicações acabadas talvez não sejam tão importantes, né? À medida que a gente vai compor no quebra-cabeça, sempre a gente vai encontrar mais lacunas, porque talvez isso seja tão importante quanto encontrar as próprias respostas, né? Porque isso mobiliza a ciência, mobiliza o pensamento, mobiliza a criatividade, inclusive da arte, né? Então, eu acho que tem alguns, nesse aspecto, tem alguns ganhos, né? E ele mistura, né, três imagens, na verdade, muito fundamentais, assim, que são, primeiro, o fundo de água, né? A água e as grandes massas de água são geralmente esotericamente associados ao desconhecido, ao mundo de não forma, à totalidade, né? À névoa, ao oceano, à infinidade, né? Que está ali como pano de fundo. E aí
vem a espiral de pedras, né? Vai dando uma forma, só que, nossa, que forma é essa? É uma forma do infinito, é uma forma do que não acaba nunca, né? Vai se constituindo eternamente. E o sol também refletido na água, né? Então, tem a presença ali também de energia, de calor, né? Então, os métodos são muito questionáveis, apesar de que eles têm um propósito, talvez, na minha interpretação, eles têm um propósito, mas eu não deixo de reconhecer que o cara que pensou isso tinha muita referência para passar. O legal, assim, quando a gente está numa plateia com várias formações, assim, cada um vê de um lado, né? Porque quando você explicou a história negócio da câmera, tudo tal, é para quem é especialista e para quem tem esse olhar, né? No meu caso, não, no meu olhar era pedra, né? Então é bom, né? A gente trocar experiências, trocar conhecimentos. Será que dá para ver assim algo da ciência, assim, no sentido de por que preservar, né? Esses lugares, porque e qual que é a filosofia social, né, que está embutida, né, nessas imagens, né? Porque assim, a professora que é geóloga, né, que está mais assim a par dessa coisa da ciência, né? Porque um debate no Brasil, né, é por que o Brasil não conseguiu desenvolver uma cultura da metalurgia, né? Quer dizer, o Brasil tem a metalurgia hoje, né, graças à transferência, né, que o Japão possibilitou com a instalação da Usiminas, né? Então, essa questão da cultura e da história, né, coloca um aspecto fundamental, né, porque vamos supor assim que a metalurgia de uma certa forma é a base da indústria, né? E essa indústria e esse conhecimento dessa ciência só é possível se obter se há uma preservação e se esse período onde existiu toda esse material, essas pedras, então, de que forma que elas foram preservadas, né? Nos 4 vídeos se vê assim que na Escócia foi de uma forma, nos Estados Unidos já foi de uma outra forma diferente, que é o quarto, né? No Japão é uma canção, né? E no caso o primeiro vídeo é algo assim como se fosse paternão, né? Algo que tem lá preservado até hoje, né? Mas isso é importante porque assim essa preservação, essa história, que é justamente que é algo que a ciência vai utilizar, né? E que vai gerar uma cultura, uma filosofia social, né? A partir dessas paisagens aí, né? Com certeza. Bom, você falou de metalurgia, né? A gente tem aqui o Afonso Sardinha, né? Então, quando você fala que não teve metalurgia aqui no Brasil, a gente... Oi? Não, eu estou querendo dizer que nós tivemos também coisas aqui da metalurgia, né? Da fabricação de... Pessoal, até a gente tem aqui na Flona de Ipanema, aqui pertinho de Sorocaba, onde o pessoal forjou ali várias coisas, tal. Acabou não dando certo, né? Depois passou para Minas Gerais, mas estou dizendo que a gente, né, tem um núcleo ali que talvez não tenha se desenvolvido tanto, mas teve, né, um pouco disso aí. E, em termos de história, eu acho que o primeiro, né, o primeiro e o segundo que enfoca mais isso, principalmente o primeiro, eu acho que essa relação ali do templo, né? Aquele era o templo de Apolo, e aquelas ruínas ali, justamente aquelas ruínas que estão, um registro histórico, né? Então, todos esses locais onde você tem ruínas, com melhor preservado ou não, isso aí são registros históricos, né, que ajudam aí a preservação. Agora, o modo da preservação, isso aí depende muito dos países, depende muito das políticas de conservação, né, que a gente pode gostar ou não. Mas, na realidade, assim, todas essas intervenções que a gente tem no patrimônio, é muito difícil você emitir uma opinião, porque a intervenção ela é feita a partir de um projeto. E você tem que chegar ali a partir com dados científicos para dizer, olha, isso é o que vai ser o melhor para preservar
esse monumento, esse templo. Então, nesse sentido, né, é importante uma equipe que possa avaliar para dizer qual é o melhor para conservar. Agora, às vezes, o melhor para conservar não é esteticamente o mais bonito. Mas, enfim, né? Gente, acho que a gente vai encerrando agora o debate. A gente tem esse tempo de mais ou menos 1 hora. Eu queria agradecer muito a presença da professora. Foi muito bom contar com seus comentários sobre essa sessão. Agradecer a presença de todo mundo aqui que ficou. Só uma rápida observação. Eu acabei de pesquisar mais a fundo. Essa escultura foi financiada por uma galeria de arte com $9.000, o que é, na minha opinião, surpreendentemente barato até para uma obra de arte, né? A gente que faz filme sabe. Mas isso na década de 80, né? Na década de 80, é verdade. Mas, enfim, a gente sabe também, a gente que faz filme com surpreendentemente caras as coisas que parecem baratas são, né? Mas só esse dado para vocês, aproveitando a provocação. E é isso, se quiser fazer... Não só para, então, parabenizar o Sinusp pelo tema da mostra. Não sei se vocês perceberam, mas sou apaixonada por pedra, né? Então, quando chegou o convite lá no Instituto, eu falei, posso tentar, né, fazer aí o debate, conversar com as pessoas. Então, é isso. Obrigada. E obrigada a presença de todos.